dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, eu sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Salmos, hoje no capítulo 73, 74 e 75. E quero aqui agradecer a Deus e louvar a Deus pelo professor Mateus. Que palavra maravilhosa ele nos agraciou nos últimos salmos que foram lidos. Uma bênção. Queridos irmãos, Salmo 73 é um salmo de sabedoria, ajudando aqueles que o cantam a descansar contentes, mesmo quando os incrédulos parecem viver sem se importar com o mundo, de modo que os fiéis são tentados a se juntar a eles. A sua ajuda, irmãos, vem de levar a sério para onde vão os diferentes caminhos de vida dos fiéis e dos incrédulos. Cada um está indo para a proximidade de Deus ou para a sua separação dele. Uma proximidade ou separação que se aplicará agora e na vida após a morte. O Salmo 73 é, portanto, amados irmãos, um companheiro do Salmo 49. O cantor lembra que discerniu esses diferentes destinos enquanto estava no santuário de Deus, ou seja, no culto público. E este culto público, amados irmãos, aponta para a congregação, para o que eles devem procurar enquanto adoram. Amém? Então veremos nos versos de 1 a 3 que o lema no versículo 1 deixa claro que todo o salmo é uma meditação sobre o problema de que Deus é bom para Israel, e especialmente para aqueles que em Israel são puros de coração, ou seja, para aqueles que amam a Deus de todo o seu coração. Enquanto parece haver pessoas arrogantes que desfrutam de prosperidade, esses, amados irmãos, desprezam a aliança e se orgulham de seu desprezo pelos fiéis. O lema é verdadeiro, mas deve ser bem entendido. Uma pessoa com uma compreensão simplista deste lema ficaria com inveja e poderia até concluir que toda a base da piedade é uma mentira. Versículo 4 a 12. Essa seção, amados irmãos, descreve as vidas aparentemente despreocupadas dos ímpios arrogantes, do versículo 3. É uma espécie de esboço de personagem vivido. Ele não tem dores, seus corpos são gordos e elegantes, como animais bem alimentados. No verso 7, seus olhos incham por causa da gordura de seus rostos, um sinal de prosperidade, como vimos lá em Jó, capítulo 15, versículo 27. Aí por dentro, amados irmãos, seus corações transbordam de loucuras. O auge de sua arrogância se expressa no Salmo 73, versículo 11, quando eles dizem: como Deus pode saber? Existe conhecimento no Altíssimo? Eles, irmãos, estão virtualmente desafiando a Deus para provar que ele conhece o mal deles e pretende fazer algo a respeito. Versículo 12 serve como um bom resumo de toda essa sessão. Amém? No capítulo 73, entre os versículos 13 a 15, vimos aqui meus sentimentos amargos como uma expressão. O cantor, amados irmãos, revela sua turbulência interior, sentindo que não valeu a pena praticar a fidelidade. Em vão mantive o meu coração limpo. Os fiéis são feridos o dia todo, em contraste com os arrogantes, que não são feridos como os demais homens. Ao mesmo tempo, irmãos, sendo piedoso, o cantor reconhece que colocar em palavras seus sentimentos amargos teria traído a geração de seus filhos, ou seja, a minoria, à fé alheia.
Versos 16 a 17. Encontrei a resposta no santuário. Andar por aí, irmãos, com tal conflito interior é profundamente doloroso, agravado por quão cansativo é entender isso. Parece impossível, na verdade. Mas quando o cantor entra no santuário de Deus, o lugar santo onde o povo de Deus se reúne para adoração, a luz finalmente pode irromper. A chave, amados irmãos, é contemplar o fim, ou seja, o resultado da vida dos arrogantes e também dos fiéis. Versículo 18 a 20. Aqui está o seu fim, versos 17. Deus colocou, amados irmãos, os arrogantes em lugares escorregadios, para que sejam destruídos em um momento. Isso pode implicar que eles morrerão de repente e inesperadamente, o que certamente acontece. Mas, amados irmãos, provavelmente fala do feito da morte, como vimos no versos 20. Você os despreza como fantasmas. Fantasmas aqui, irmãos, é muitas vezes traduzidos como imagem. A ideia que sobra depois de morrer é uma mera imagem da personalidade da pessoa má. Tal pessoa, amados irmãos, não tem a perspectiva de uma vida após a morte que seja feliz como os piedosos imaginam que tem. Versículo 21 a 28. Você mantém perto de ti, e é disso que eu preciso. A sessão final, irmãos, começa observando como era o cantor quando obrigava seus pensamentos amargos. Eu era como uma fera em relação a você, e no entanto, Deus ainda tinha seu firme domínio sobre o seu fiel servo. Estou continuamente com você. Você segura a minha mão direita, e é por isso que ele trouxe o cantor ao santuário, versos 17. O versículo 24, amados irmãos, resume a confiança. Durante a vida terrena do cantor, você me guia com o seu conselho, ou seja, com a instrução da palavra de Deus. E depois que o cantor morrer, você morrerá e receberá para a glória a honra celestial que espera os fiéis. Assim, os piedosos podem se satisfazer, porque estão perto de Deus, e assim o têm como a força de seu coração e a sua porção para sempre, enquanto os arrogantes agora estão longe de Deus e permanecerão longe dele para sempre. Capítulo 74. Aqui, irmãos, esse salmo é um grito de angústia por causa de um desastre que se abateu sobre o povo de Deus. O templo foi arruinado, muito possivelmente a destruição babilônica de Jerusalém. Assim, irmãos, este é um lamento comunitário, semelhante ao Salmo 79 em termos de tom. Ao contrário do Salmo 79, no entanto, a culpa do povo da aliança não aparece neste salmo. Alguns lamentos da comunidade lidam com situações para as quais a culpa do povo não é explicação. Por exemplo, o Salmo 44 e possivelmente o Salmo 77. O Salmo 74, irmãos, como o Salmo 77, relata os feitos poderosos de Deus no passado, especialmente o Êxodo. Aqui essa narração serve de base para a oração. Não deixe os gentios desprezarem o Deus que fez tais coisas. Vimos então no capítulo 74, do versos de 1 a 3, ó Deus, por que nos rejeita? Deus rejeitou o seu povo. Nós, ou seja, as ovelhas e seu pasto. Para o povo de Deus, irmãos, como um todo, como suas ovelhas. Os termos comprados e resgatados são retirados de Êxodo, capítulo 15. Israel é o povo de Deus, por quem ele fez grandes feitos no passado, marcando-os como seus, na verdade. Isso torna, irmãos, o desastre atual, onde o inimigo destruiu tudo no santuário.
deixando-o em ruínas perpétuas, ainda mais doloroso. No versículo 4 ao 8, eles destruíram o santuário. A próxima seção, irmãos, detalha como os gentios devastaram o santuário. Eles cortaram a madeira e incendiaram o prédio. A música chama de seu local de encontro, o lugar que Deus designou para se encontrar com seu povo. E o seu santuário, o lugar santo, morada do seu nome, dada a importância que o próprio Deus deu ao templo e as promessas que ele fez para estar presente com seu povo. É horrível, irmãos, que esses gentios o tenham profanado, ou seja, destruído algo tão sagrado. Amém? Capítulo 74, dos versículos 9 ao 11. Portanto, irmãos, intrigante que Deus não dê sinais, que ele não tenha levado nenhum profeta para guiar seu povo em tão terrível aflição, ou para dizer-lhes quanto tempo durará. É ainda mais intrigante porque Deus permite que o inimigo continue a zombar e insultar o nome de Deus, como ele não pode derrubá-los. Versos 12 a 17. A próxima sessão, irmãos, relembra os atos poderosos de Deus do passado, nos quais ele operou a salvação, incluindo o êxodo do Egito e a jornada pelo deserto, e a criação e o governo de Deus de todo o mundo. O Antigo Testamento, irmãos, está constantemente lembrando aos seus leitores que o Deus que escolheu Israel para ser o seu povo é, de fato, o mesmo Deus que fez tudo o que existe. Esta, irmãos, é a maravilha de ser Israel. O ponto de mencioná-lo aqui é mostrar quão errado é para os gentios desdenharem deste Deus. Versículo 14. O nome Leviatã aparece 5 vezes no Antigo Testamento. Nos mitos cananeus, é o nome de um perigoso monstro semelhante a um dragão. Os autores bíblicos estão confiantes de que o Senhor triunfa sobre todos os poderes, incluindo os mais temidos. Aqui este monstro é usado como figura para o Egito. Em outros lugares, o nome é usado para criaturas temíveis, sobre os quais Deus tem controle. Aí tem aqui algumas referências. Jó provavelmente fala que é um crocodilo, como vimos em Jó capítulo 41, versículo 1. Salmo 104, versículo 26, provavelmente uma baleia. São aí as referências relacionadas ao Leviatã. E eu peço aos irmãos que leiam uma referência para dar um melhor entendimento ao texto. Amém? Versículo 18 a 23. O Salmo continua a implorar a Deus. Lembre-se disso, como se Deus pudesse esquecer. Embora, irmãos, parece que ele o fez. É impensável que Deus entregue a alma de sua pomba, uma ave limpa, isto é, Israel, às feras, que significa, que é, as potências estrangeiras, para ser delicerada e devorada. Não há apelo ao mérito do povo. Antes, amados irmãos, o apelo é ter em conta a aliança, as promessas de Deus aos patriarcas, e defender a sua causa. Deus escolheu o povo de Israel para os seus propósitos, para trazer luz aos gentios. Como os gentios receberam uma luz, se forem tão ocupados e de uma maneira muito triste, zombando de Deus. Capítulo 75, amados irmãos, do versículo 1 ao 5. Aqui vimos que o autor, os Salmos, rogamos ao Senhor muitas vezes, a fim de pedir misericórdia, quando a buscamos e agradecemos por ela somente algumas vezes depois que a recebemos. Deus, irmãos, mostra que está próximo a nós para que o invocamos. As obrigações públicas devem ser administradas de uma forma retamente. Isto, irmãos, para o bem,
pode ser bem aplicado ao Senhor Jesus Cristo e ao seu governo. O pecado do homem ameaça destruir toda a criação, mas Cristo salvou o mundo da completa ruína. O que por Deus, irmãos, foi feito, sabedoria para nós, chamá-los para que sejamos sábios. Diz aos pecadores orgulhosos e atrevidos: não vos ensoberbeçais por causa do vosso poder, e não persistais no desprezo. Todas as esperanças, irmãos, presentes e a felicidade futura da raça humana provém do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo de 6 a 10 do capítulo 75. Nenhuma causa secundária levará os homens a uma posição preferencial, sem a causa primária. Não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, nem menciona o norte. A mesma palavra que significa norte significa também secreto, lugar secreto, e vem do recôndito dos segredos de Deus. Todos devem receber o juízo que vem apenas dele. Existe, irmãos, uma mistura de misericórdia e graça no cálice da aflição, quando é colocado nas mãos do povo de Deus, em uma mistura de maldição, quando o cálice é colocado nas mãos dos ímpios. O povo de Deus tem a sua parcela de dificuldades habituais. Porém, muitas vezes o cálice é para os ímpios. A exaltação do Filho de Davi será o tema dos eternos louvores dos santos. Então, que os pecadores se submetam ao Rei da Justiça e os cristãos se regozijem nele e obedeçam. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Salmos, capítulo 73, 74 e 75. Desejo a todos uma excelente leitura, uma excelente meditação. Que o Espírito Santo possa falar melhor aos seus corações, amém? E dar entendimento do texto. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima leitura. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso, que é o livro de Salmos. Fiquem na paz, meus amados irmãos.